Você já se sentiu tão perdido, tão sem rumo, que tudo o que queria era um milagre? Eu sei exatamente como é isso. Eu já estive lá, no fundo do poço, onde a esperança parecia uma palavra distante. Mas o que aprendi e o que mudou minha vida foi algo simples e ao mesmo tempo transformador. Eu não atraí um milagre. Eu me tornei o milagre. E tudo começou com uma caneta, um papel em branco e uma fé que eu nunca soubera que possuía. Você pode achar que está pedindo demais, que a vida nunca vai te dar uma chance. Mas a verdade é que o universo responde ao que sentimos, não ao que pedimos. Se você está se perguntando como isso pode ser possível, não se preocupe. Eu vou te contar como você também pode virar o jogo. Tudo começa com uma decisão. Uma decisão de parar de esperar e começar a criar, de parar de implorar e começar a agradecer. E sim, isso tem tudo a ver com a lei da atração. Se você acha que isso é só um conceito bonito ou uma teoria que você já ouviu por aí, vou te mostrar o contrário. A lei da atração não é um jogo de sorte ou coincidência, mas uma energia em movimento. Quando você aprende a alinhar seus pensamentos, suas emoções e suas ações, algo mágico começa a acontecer. A vida começa a conspirar a seu favor. E tudo isso começa de uma forma simples, escrevendo. Vou te contar tudo o que fiz para transformar minha realidade e como você pode fazer o mesmo, no seu pior momento, sem precisar de nada além da sua própria fé. Ele estava num buraco, tão fundo que até o eco demorava a responder. Aqueles dias em que o despertador toca e você se pergunta, para que levantar? Tudo parecia ter perdido a cor, o sabor e até o sentido. Mas foi ali, naquele vazio, que um pensamento acendeu como um fósforo num quarto escuro. Um simples pensamento. E se tudo isso estiver apenas me preparando para algo maior? E foi assim que a faísca da lei da atração começou a brilhar na escuridão. Numa noite em que o silêncio gritava mais alto que qualquer música, ele pegou uma folha de caderno e escreveu tudo o que queria sentir, viver e conquistar. Sem filtros, sem medo de parecer sonhador demais. Escreveu como quem escreve uma carta para o futuro e deixou o coração conduzir a caneta. De forma quase mágica, o que era desespero virou direcionamento. E aquele papel simples se tornou o primeiro tijolo de uma nova realidade moldada pela lei da atração. O curioso é que nada mudou de imediato, exceto por dentro. Mas, como quem muda a estação de um rádio, ele percebeu que a frequência do pensamento é tudo. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Começou a pensar, o que eu posso aprender com isso? Parece simples, mas aí está a chave. Um pensamento bem direcionado, carregado de intenção, pode mover o universo. E o universo? Ele escuta quando a vibração é honesta. É aí que a coisa começa a ficar interessante. Ele pedia todos os dias. Pedia com força, com lágrimas, com urgência. Mas nada acontecia. Era como gritar no meio de um deserto. E aí veio o estalo. O universo não é surdo, ele é sensível. Ele não responde ao grito de desespero, mas à vibração do sentimento. Foi nesse momento que ele trocou o quero mudar de vida pelo eu sou mudança. A lei da atração não lê palavras, ela lê energia. O segredo? Sentir antes de ver. É como se vestir para o trabalho dos sonhos antes mesmo de conseguir a vaga. Não pela estética, mas pela emoção de se sentir pronto. Ele começou a escrever afirmando que já vivia aquilo que tanto queria. Acordo leve, tranquilo e inspirado todos os dias. Fez isso com fé, com emoção real, como quem vive uma cena de cinema por dentro. Aos poucos, o cenário ao redor começou a acompanhar o roteiro. A lei da atração, quando sente verdade, retribui. Quer aplicar isso hoje? Comece criando um diário da realidade futura. Escreva ali o que quer viver como se já estivesse vivendo. Mas detalhe,
Não escreva seco, mecânico. Escreva sorrindo, se emocionando, com a pele arrepiada. Exemplo: sou grato pelo meu lar cheio de paz, pela rotina leve e pelo trabalho que me faz vibrar. O universo não quer frases bonitas, ele quer emoções autênticas. E quando você sente como se já fosse... Bom, aí você começa a ver os milagres se desenrolarem. As pessoas olhavam para ele e diziam: "Que sorte a sua, hein?" Mal sabiam do caos que veio antes da ordem. Porque não foi um raio de sorte que caiu no colo dele, foi uma decisão, firme, consciente, vibrante. Ele decidiu parar de ser espectador e assumir o papel de roteirista da própria história. Sorte é quando a preparação encontra a vibração certa. E ali, entre uma escolha e outra, a lei da atração foi tomando forma. Ele começou a escrever todos os dias como se já estivesse vivendo a vida dos sonhos. Detalhou sentimentos, lugares, cheiros. Hoje fui à cafeteria onde sempre escrevo meus livros e agradeci por viver da minha paixão. Escreveu assim, como quem já estivesse lá. Não era ilusão, era preparação emocional. A frequência mudou e com ela, os convites, as ideias, as conexões. Foi aí que ele entendeu. O universo só entra em cena quando você mostra que está pronto para atuar. Se você quer uma dica prática, escreva um roteiro semanal como se estivesse narrando sua realidade ideal. Exemplo: segunda acordei com energia, fui para a academia, fechei 2 contratos e ainda tive tempo para jantar com quem amo. Mas escreva com emoção. Faça disso um hábito. Porque quando a vibração se alinha com a decisão, a lei da atração para de ser uma teoria bonitinha e vira combustível de transformação. E tudo isso foi só o começo. Enquanto muitos procuravam fórmulas prontas, ele encontrou poder num objeto simples: uma caneta. Nada de cristais raros, nem rituais complexos. Era ele, o papel e o coração escancarado. E foi aí que percebeu que escrever não era só desabafo, era criação. Cada palavra carregava uma frequência, uma intenção, uma mensagem direta ao universo. A caneta, antes comum, virou a varinha mágica que ativava a lei da atração. Naquela noite escura, em que tudo parecia perdido, ele decidiu escrever como se estivesse escrevendo o primeiro capítulo de um livro de superação. E escreveu com emoção, com verdade, como se estivesse criando uma cena de cinema que ainda não havia sido filmada. Detalhou cada momento, desde o café quente até a conversa inspiradora no fim do dia. Tudo que escreveu naquela noite, hoje, é real. Coincidência? Não. Vibração, alinhamento, coragem de sentir antes de ver. Quer fazer igual? Pegue um caderno e crie um livro da vida ideal. Escreva capítulos da sua vida futura como se estivesse contando memórias. Não se preocupe com ortografia, com perfeição, com lógica. Escreva para sentir, não para impressionar. Exemplos? Hoje recebi uma mensagem inesperada com uma proposta incrível. Ou passei a tarde sorrindo, rodeado de gente que me ama. Quando você escreve com emoção verdadeira, a lei da atração entende que aquilo é real e começa a conspirar para tornar visível o invisível. Durante muito tempo, ele achou que a lei da atração era uma ideia bonita de livro de autoajuda, algo que inspirava por um instante, mas sumia com o primeiro problema do dia. Mas tudo mudou quando ele decidiu testar com ação. Parou de apenas repetir afirmações e começou a agir como se aquilo já fosse realidade. Mudou o tom de voz, a postura, até a forma de caminhar. Porque quando você muda a energia, o mundo responde. Não por mágica, mas por frequência. Era como dançar uma música que ninguém mais ouvia, mas ele dançava mesmo assim. Foi ao mercado vestindo a energia de quem já tinha prosperidade. Sorriu como quem já tinha vencido. E sabe o que aconteceu? Gente nova apareceu. Convites surgiram. Ideias começaram a fazer sentido. A energia dele estava em movimento. A lei da atração não é estática. Ela precisa de direção. E essa direção vem da sua atitude diária.
Para você experimentar isso, comece pequeno. Ao acordar, vista-se, como se fosse encontrar alguém importante, mesmo que vá ficar em casa. Fale como quem já tem o que deseja, mesmo que ainda não tenha nada visível. Haja como quem tem fé, não como quem espera por milagre. Isso não é fingimento, é ensaio emocional. E o universo? Ele contrata quem ensaia com alma. E quando você começa a viver assim, algo dentro de você muda. E o mundo segue esse ritmo. Ele percebeu que estava esperando o milagre como quem espera um ônibus atrasado. Sentado, reclamando, olhando para o relógio e pensando: será que um dia chega? Mas aí veio o clique. O milagre não viria de fora. Ele precisava ser o milagre. Isso não quer dizer que tudo ficou fácil, mas que ele parou de transferir o poder. Quando você se torna um milagre, você não depende de ninguém para começar a mudança. A lei da atração responde a quem vibra com autonomia. Começou a se comportar como alguém que já se sentia completo. Mesmo ainda com dívidas, ele vibrava como quem tinha abundância. Não por negação, mas por escolha. Escolheu focar no que queria expandir, e não no que queria evitar. Mudou palavras, trocou "tô quebrado" por "tô em reconstrução". Essa troca sutil de vibração foi abrindo espaço para o novo. Porque a lei da atração não reconhece desculpas. Ela responde à coerência energética. Se quiser aplicar isso hoje, observe seu vocabulário. Troque frases como "isso nunca dá certo comigo" por "tô aprendendo a fazer funcionar". Mude a energia das suas ações pequenas. Ao fazer um café, mentalize que está preparando sua manhã ideal. Ao sair de casa, se mova como quem tem um propósito claro. Lembre-se, o milagre não é algo que acontece com você. É algo que você se torna. E uma vez que isso muda dentro, não tem como o fora continuar igual. O passado dele era um disco arranhado, tocando a mesma história dolorosa em looping. Culpa, arrependimento, medo, tudo misturado. Até que um dia, ele decidiu quebrar essa trilha repetitiva com algo simples, mas poderoso: escrever. E não qualquer coisa. Ele começou a escrever um novo enredo. Palavras com intenção, emoção e direção. Cada frase se tornou um golpe certeiro nas correntes invisíveis que o prendiam. A lei da atração se alimenta dessa libertação criativa. Ele parou de registrar os fracassos e começou a escrever sobre vitórias futuras. Em vez de reviver mágoas, visualizou reconciliações. Onde antes escrevia "nunca mais vou confiar", passou a escrever "hoje confio na vida e em mim". Essa escrita curativa foi plantando sementes. Não brotaram no dia seguinte, mas quando brotaram, vieram fortes. Porque quando você escreve com o coração leve, o universo colhe com você. A lei da atração age quando você solta o peso. Quer um exercício transformador? Escreva uma carta para o seu eu do passado. Diga que o perdoa. Agradeça pelas lições. E depois escreva outra para o seu eu do futuro, descrevendo a vida que você está construindo. Escreva como se estivesse reencontrando um velho amigo que venceu na vida. Diga: eu sabia que você conseguiria. Isso não é só escrita, é libertação emocional. E libertar-se é o primeiro passo para atrair o que nunca coube dentro da sua dor. Durante muito tempo, ele pedia como quem implora. Era um pelo amor de Deus disfarçado de intenção. Mas o universo, sábio como é, não reage a desespero, reage a gratidão. E aí, tudo virou quando ele escreveu a primeira carta de agradecimento, por coisas que ainda nem tinha. Obrigado pelo meu lar acolhedor, pelo trabalho que amo, pelos amigos leais. Era loucura? Talvez. Mas a vibração? Essa estava perfeita para a lei da atração. Ele passou a tratar o invisível como certo. Acordava agradecendo pela oportunidade do dia, mesmo sem saber o que viria. Dizia obrigado pela paz que ainda estava cultivando. E o mais louco? Começou a perceber respostas rápidas, um convite inesperado, uma mensagem que parecia sinal.
Porque a gratidão é como uma chave mestra. Ela não força a porta, ela abre. E o universo, que ama a gratidão sincera, começou a acelerar as entregas. Quer experimentar isso agora? Pegue um papel e escreva uma carta ao universo agradecendo por tudo o que você ainda vai viver, mas escreva como se já estivesse acontecendo. Exemplo: obrigado pelas noites de sono tranquilo, pela viagem maravilhosa que fiz, pelos clientes incríveis que confiam no meu trabalho. Agradeça com um sorriso no rosto. Gratidão não é só educação, é vibração de abundância. E onde há abundância sentida, a lei da atração age com pressa. Ele sabia, com toda a certeza, que a virada tinha começado ali, naquele momento simples e poderoso, diante de uma folha em branco. Não havia fórmula mágica, nem segredo escondido. Só um papel e a decisão de escrever a própria história com a fé como guia. Às vezes, a mudança não está em grandes saltos, mas nas pequenas decisões cotidianas, como escolher acreditar que aquilo que você deseja já é possível. A lei da atração se alimenta dessa fé inabalável. O mais curioso é que muitas pessoas se perdem nesse momento. Elas esperam a grande revelação para agir, como se tudo fosse começar de um dia para o outro. Mas a verdade é que a virada está no agora. Está no simples ato de escrever o que você quer como se já fosse seu. Ele começou a escrever sem saber os detalhes de como as coisas aconteciam, mas a confiança estava lá. E essa confiança chamou a lei da atração para a ação. Quer fazer isso agora? Não espere uma grande cerimônia para começar. Pegue um caderno e comece a escrever como se já fosse a pessoa que você quer se tornar. Não precisa de grandiosidade. Comece com fé nas pequenas palavras. Acredite que a mudança está ali, pronta para ser vivida. Porque o ponto de virada, meu amigo, começa com o simples ato de escrever. E quem escreve com o coração cheio de fé, sempre acaba colhendo mais do que imaginava. A jornada começa no fundo do poço, quando a dor parece insuportável. Mas ali, no silêncio do caos, você descobre o maior poder que existe. O poder de um pensamento. O simples ato de escrever o que você quer sentir, viver e conquistar pode desencadear uma mudança profunda. Não se trata de pedir desesperadamente ao universo, mas de mudar a sua vibração interna, alinhando seus sentimentos aos seus desejos. Você percebe, então, que o universo não responde ao que você pede, mas ao que você sente. A chave para manifestar seus desejos está em agir como se já estivesse vivendo aquilo que quer, como se já tivesse alcançado o que deseja. A partir daí, a lei da atração começa a funcionar de forma poderosa, movendo sua energia de maneira a atrair o que você já vibra. A caneta se torna sua varinha mágica, transformando pensamentos e sentimentos em uma nova realidade. A verdadeira magia está em compreender que a lei da atração não é apenas uma teoria, mas uma energia em movimento. Quando você muda a sua vibração, você começa a se tornar o milagre que sempre procurou. Esse é o ponto de virada. Não é sobre esperar que algo externo aconteça, mas sobre se tornar a mudança que você tanto deseja. Escrever sua nova realidade. Agradecer antes mesmo de receber e quebrar as correntes do passado, através de uma simples caneta, podem ser os passos iniciais para uma transformação profunda. E lembre-se, seu ponto de virada começa com um papel em branco e um coração cheio de fé. Acredite, a virada começa a partir do momento em que você decide manifestar o seu futuro, com a plena confiança de que tudo o que você deseja já é seu. Agora que você sabe o poder que tem em suas mãos, o que vai fazer com essa informação? Vai continuar esperando que as coisas mudem sozinhas ou vai começar a agir com intenção, escrevendo sua nova realidade e vibrando como se já fosse quem você quer ser? Lembre-se, a lei da atração não está esperando por você ter tudo, mas sim por você estar disposto a agir como se já tivesse. Comece hoje. Pegue um papel em branco e escreva como se já fosse a pessoa que você quer se tornar. E o mais importante,
Faça isso com fé, com a certeza de que o universo responderá à sua vibração. Se você se dedicar a esse exercício diário, pode acreditar, os milagres começarão a acontecer. Eu sei porque foi assim que tudo mudou para mim. Se você está pronto para continuar essa jornada e aplicar tudo o que aprendeu aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe de continuar explorando o poder que você tem de transformar sua vida. Está na hora de começar a escrever o seu próprio milagre.